Irmãos, o tema dessa mensagem é ver e passar adiante. Lucas, capítulo 10, do versículo 25 a 37. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostra 3 tipos de pessoas diante da dor alheia: o sacerdote, o levita e o samaritano. O texto diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. Foi espancado, roubado e deixado meio morto à beira do caminho. Primeiro passou um sacerdote, alguém que conhecia bem a lei, que servia no templo, mas que viu o homem e passou de largo. Depois veio um levita, alguém acostumado com as coisas sagradas, e ele também olhou e passou adiante. Mas então passou um samaritano, um homem que, aos olhos da religião, era desprezível. E foi ele quem parou, sentiu compaixão e fez algo. Cuidou das feridas, colocou o homem em seu animal, levou à hospedaria e pagou as despesas. Jesus termina a parábola com uma pergunta que corta como uma espada. Qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Lucas 10, 37. Há muita gente hoje que se parece com o sacerdote e o levita. Vê a necessidade, mas escolhe não enxergar. Sabe que pode ajudar, mas prefere orar à distância. Dizem: Deus proverá, mas esquecem que Deus quer prover através de nós. A oração é poderosa, mas a fé sem obras é morta. Orar sem agir diante da dor do outro é o mesmo que dizer: faça bem, aquece-te e farta-te, sem oferecer o que é necessário para o corpo. Há famílias clamando por socorro, não pedindo luxo, mas o básico. Gente sem alimento, sem remédio, sem esperança. O pai e a mãe até suportam o peso da fome e da dor, mas a criança não aguenta. E enquanto isso, muitos têm condições de ajudar, mas preferem desviar o olhar e seguir o caminho como se o problema não fosse deles. A verdade é que Deus nos chama para ser resposta, não espectadores. Irmãos, o verdadeiro ministério não se prova no púlpito, mas na estrada de Jericó, onde estão os caídos, os esquecidos e os que ninguém quer tocar. Ser pastor, servo ou cristão é mais do que levantar as mãos no culto, é estender as mãos na vida. Jesus não disse: vai e ora como o samaritano. Ele disse: vai e faze da mesma maneira. Não feche os olhos, não passe adiante. Deus colocou pessoas no teu caminho não para te testar, mas para te usar. E talvez hoje alguém esteja orando por um milagre, e o milagre é você. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos orar a oração do Pai Nosso. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, está na hora da gente ser um provedor na vida de uma pessoa ou de uma família, seja ele ou eles quem for.
Eu não sou melhor do que ninguém e muito menos melhor do que você que está me ouvindo agora. Irmãos, eu estou organizando pessoas para ir às ruas comigo, levar o pão e café com leite aos moradores de rua. Eu não tenho muito, irmãos. Mas se eu não fizer com aquilo que eu tenho de momento, pessoas estão morrendo de fome, estão famintas nas ruas. Então, o que eu puder fazer de momento e nesse momento, eu vou fazer em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós entramos em Tua santa e gloriosa presença. Primeiramente, te pedimos perdão, porque reconhecemos e assumimos diante de Ti que somos falhos, que somos errantes e que somos miseráveis pecadores. Perdão, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, por todos os nossos pecados, por todos os pecados que praticamos de forma consciente e inconsciente também. Tem misericórdia, meu Pai, de todos nós. Venha nos salvar, nos libertar, mudar nossa decisão e direção, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, eu peço neste momento por todos os moradores de rua, por aquela família que passa fome, pelos filhos que choram por não ter o que comer dentro de suas casas, pelo pai que não tem como ser o provedor da sua família, a mãe que chora ao ver a despensa vazia e os filhos chorando. Eu peço por aquelas pessoas, meu Pai, que sentem a dor do abandono, pessoas que foram abandonadas pelas famílias, pelo governo, e que não tem nenhuma assistência social, meu Pai. Eu peço pelo pobre, pelo mendigo, pelo miserável. Eu peço, meu Pai, por todas essas pessoas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Pai, levanta pessoas para ajudar essas pessoas que estão passando por este problema, por esses problemas, meu Pai. Levanta provedores, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua igreja saiam às ruas, meu Pai, levando pão, levando alimento, dando assistência a essas pessoas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor, meu Pai, tome a direção de toda essa obra, de todo esse trabalho, para a glória do Teu santo nome. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio. Amém. Irmãos, antes de terminar esta mensagem, eu vou ler uma passagem bíblica para que todos nós venhamos refletir em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O subtítulo aqui do capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 31, na Bíblia ACF, diz assim: Julgamento das nações. E a partir do versículo 31, que diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?
E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.